Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Produção de Recursos Didáticos para a Educação Digital. Hoje nós vamos conversar, dando continuidade à aula anterior, sobre recursos didáticos para a avaliação da aprendizagem. Na aula anterior nós conversamos sobre a avaliação da aprendizagem, que é algo bastante complexo sempre para professores, para alunos. E agora nós vamos analisar as características de diversos dispositivos, de diversas estratégias, recursos e o seu potencial para avaliação da aprendizagem na educação à distância, ok? Então vamos lá? Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula. Localizar recursos didáticos que contribuem com a avaliação da aprendizagem. Eu trouxe aqui para vocês um print de um fórum de discussão, tá? Uma discussão que se baseia em cima de um texto, de um curso que eu trabalhei o ano passado. Trabalhei em várias esferas nesse curso, tanto como implementadora, como professora mediadora, todo tipo. Fui palestrante, porque na minha rede a gente faz tudo, a gente joga em todos os pontos de ataque. E nesse fórum de discussão, a gente tentou instigar a conversa entre gestores, que são os cursistas desse curso, para interagirem a partir de uma leitura, a partir de um texto, com uma questão de investigação, uma questão problematizadora. Então, o fórum de discussão, ele pode contribuir para a interação entre os sujeitos, mas a partir de um conteúdo, de um material didático, ele vai engajar a turma, os cursistas, em discussões, com a construção colaborativa do conhecimento, vai ampliar o olhar. Cada um tem uma compreensão daquele material didático. Então, o fórum de discussão amplia esse olhar a partir do diverso, a partir das outras colocações dos colegas, por conta da diversidade, intensifica e aprofunda dada questão, até porque o professor mediador, facilitador está ali para estimular avanços cognitivos, para desafiar os alunos, aproxima aluno e professor, tá? Isso é importante também, e vai construindo um ambiente de colaboração. Claro, pessoal, isso ocorre desde que a mediação docente, ela seja fecunda, ela seja, tenha uma presença ativa e constante. Como assim, Kate? Presença na educação à distância? Sim, estar ali, interagindo, é a presença que eu estou falando, tá? E aí, uma outra possibilidade de avaliação na educação à distância é o quiz, que vocês conhecem bem aqui na Univesp. Então, o quiz pode colaborar de que forma? Para a autoavaliação, o aluno está estudando, está lendo os textos ou assistindo a videoaula, e aí tem um quiz que é uma questão rápida, breve, bem simples, de recuperação da informação do texto ou do vídeo, para ver se o aluno está compreendendo mesmo aquele conteúdo. Propicia a indicação de conteúdos ou abordagens que precisam de maior atenção, recupera rapidamente a informação do material didático, contribui para o estudo individualizado, que demanda maior imersão e compreensão e concentração para a compreensão. Esse estudo individualizado, ele não elimina o estudo por meio da colaboração e interação, tá? Eles se complementam, ele é necessário também, porque é esse estudo individualizado que vai potencializar depois as interações mais fecundas. Sabe quando os alunos vão, espero que não sejam vocês, tá? Vão para o fórum de discussão e começam a interagir sem ter feito a leitura profunda do material didático, baseado em espontaneísmo, aí a discussão não rende, a discussão não avança, a discussão fica em cima das práticas apenas, reconhecendo que as práticas são importantes, mas as práticas refletidas na fundamentação teórica do material didático é que é fundamental para os avanços. Ok? Então, o quiz, ele ajuda nessa compreensão, nessa autoavaliação do seu percurso cognitivo. As atividades avaliativas, no tocante às questões objetivas, essas questões elas possuem gradações, tá, de dificuldades de um mesmo material didático. Então, em cima de um mesmo tema,
você vai ter questões mais fáceis, questões médias e questões mais difíceis, tá? Com maior complexidade. Então, as questões objetivas, elas podem ser adotadas, esperamos que não sejam apenas questões objetivas, mas as gradações, o nível de dificuldade são fundamentais para fazer com que o aluno demonstre e faça até a própria autoavaliação do percurso que está fazendo, da compreensão daquele material. Então, sim, é importante ter questões objetivas. O que não podemos fazer é trabalhar apenas com essa estratégia. Em avaliação, não podemos adotar apenas um instrumento, tá? Nós precisamos conciliar vários instrumentos em diversos momentos para ter o melhor resultado, que é verificar como esse aluno está se desenvolvendo. As atividades dissertativas, com proposições mais longas, contribuem para o envolvimento maior do aluno com a disciplina e os demais colegas. Por exemplo, aqui na nossa disciplina, e aliás, todas as disciplinas do curso de especialização em educação digital, vocês têm uma avaliação que ela é processual, geralmente com trabalho em grupo, que vocês vão construindo gradativamente. É isso que eu estou chamando de proposições mais longas. Então, vocês têm semanas para desenvolver determinada atividade. Em uma das disciplinas, eu pedi a vocês para criar uma produção midiática. Tem uma outra proposta para essa avaliação dessa atividade agora, dessa disciplina agora. Outros professores também pedem um plano de aula, um projeto de intervenção, tudo isso em construção colaborativa. Então, essas atividades, elas demandam trabalho em equipe. Eu sei que trabalho em equipe não é algo muito fácil, principalmente para vocês que são profissionais, que estão em ação, trabalhadores. Então, fica mais confortável quando vocês trabalham com pessoas que vocês conhecem. Só que o desafio de trabalhar com o diverso e até com outras culturas e outras linguagens envolve trabalhar e acionar e desenvolver perspectivas mais intervencionistas com pessoas de outros estados, pessoas de outras regiões, outros bairros, outras unidades escolares. É fundamental que a gente vença essa barreira de trabalhar ou tentar montar equipes apenas com os nossos conhecidos. Eu entendo que é uma zona de conforto que nos faz procurar esse grupo que é mais íntimo, mas a gente não vai avançar tanto quanto avançaríamos com um grupo diverso. A realização dessa atividade, esse modelo de atividade processual, aciona a posição ativa do aluno, que vai articular a praxis, prática reflexiva. E nessa atividade em grupo, a constituição da colaboração e diálogo é desenvolvida gradativamente. Conflitos vão existir, sujeitos, disputas, às vezes vaidade, isso faz parte. Só que estamos ali buscando emancipação acadêmica e profissional. Então, a gente precisa aprender a lidar com o diverso e também derrubar algumas certezas. Para isso, precisa estar aberto. As provas, a gente precisa jogar fora esse instrumento de avaliação de forma alguma. O que a gente não pode fazer é usar as provas como o único instrumento de avaliação. Elas têm o seu papel. Então, é ideal que não seja a única forma de avaliação, tenha a sua importância para recuperar a compreensão de toda a temática, ou pelo menos uma boa parte da temática da disciplina, e também se traduz em uma nota ou conceito que vai organizar, que vai auxiliar a documentação escolar, a secretaria ou da escola, ou da universidade, da instituição. Atividades gamificadas. As atividades gamificadas, elas podem ser adotadas para avaliação também, vinculam melhor o aluno ao estudo, superando que esse aluno vai buscar a superação de uma etapa anterior do jogo, isso de forma lúdica, descontraída, mas para a gente entender a atividade gamificada como uma metodologia ativa, esse aluno precisa estar em posição mais ativa e não posição passiva no jogo. Tá? Então, um jogo pronto, um jogo que ele não colocou a mão na massa, eu não considero que ele está realmente numa posição
tão ativa assim. As atividades gamificadas, elas vão desafiar esse aluno, vão fazer com que ele se vincule mais aos próprios estudos, por conta do desafio, e o desafio instiga a adesão. Outro tipo de atividade, relatório, portfólios e o TCC. O que é o TCC? Trabalho de conclusão de curso. Olha, não tenham medo do TCC, não fiquem aflitos. É apenas a culminância de uma formação. É fundamental que você externalize e sistematize todos os saberes construídos durante todo o curso. Para que serve? Porque eles vão ser atividades que buscam a imersão teórica e sistematização entre os saberes, entre as disciplinas, entre os autores, os diversos professores e literaturas lidas durante o curso todo. Então, são atividades processuais, as etapas são desenvolvidas de forma parcelada, muitas das vezes, a cada semana ou quinzena, ou mês, ou semestre, se for o TCC, por exemplo, para que haja feedback frequente do professor, até se chegar ao resultado final, que será a culminância da disciplina ou do curso. Então, esse tipo de atividade, o professor, quando o adotar, precisa saber que demanda muito mais tempo do que as outras, muito mais acompanhamento do que as outras. Tá? O feedback processual, a presença constante desse professor mediador é fundamental para que o resultado final do aluno, desse tipo de atividades, seja mais proveitosa. Não é portfólio, relatório, não é interessante que o aluno faça sozinho sem feedbacks intermediários, ou pelo menos um, né? Porque muitas das vezes não é possível você dar tantos feedbacks. Já o TCC é obrigatório que a gente cuide desse acompanhamento, dessa orientação de forma mais próxima. Então, são atividades que acionam as competências e habilidades de pesquisa, registro e pensamento teórico do aluno, que eu venho conversando com vocês nas aulas anteriores, que é a imersão teórica, o desenvolvimento, a capacidade crítica, a de síntese analítica, de diálogo entre os diversos saberes, tá? Inclusive para fazer uma nova autoria. Mapas conceituais. Eu mostrei em outra aula exemplos de mapas conceituais, até uma atividade que eu desenvolvi com a minha turma do ISERJ, sobre letramento digital. Não sei se vocês estão lembrando. Por que a gente pode, como a gente pode adotar o mapa conceitual? Qual é a proposta do mapa conceitual? Ele vai demandar uma compreensão profunda do texto, o aluno precisa fazer uma leitura dedicada do texto para produzir um mapa conceitual. Aciona a capacidade de síntese e também a sistematização das ideias e conceitos principais do material didático, evidencia a hierarquia dos conceitos e ideias principais, então as ideias principais, as secundárias, como elas se conectam, as terciárias de um mesmo material, ok? É muito interessante, tem vários tutoriais na internet e tem vários sites que auxiliam a produção de mapas conceituais. E a escrita colaborativa é uma outra estratégia que eu imagino que vocês já adotam com os alunos de vocês, lá no presencial também, que é muito interessante em todos os segmentos. Mas aqui na educação à distância e quando vocês forem pensar diversas modalidades mediadas pelas tecnologias, pensem que essa escrita ela vai envolver o diálogo entre os sujeitos, os participantes, articulação de ideias com outros atores, respeito à autoria alheia. Não é muito fácil, pessoal, porque não fomos educados para isso. Por isso que eu peço que vocês pensem nesse tipo de colaboração, escrita autoral, coletiva, colaborativa, desde os anos iniciais, para a gente aprender, sabe, essa cultura de democratização, inclusive, das ideias. Ela demanda o desenvolvimento da comunicação inteligível, as pessoas precisam se compreender, a comunicação precisa estar muito clara, assertiva e cuidadosa entre os envolvidos, importante.
requer desapego da sua perspectiva para compor parte de uma construção coletiva. O que é isso, gente? As certezas que nós já trazemos, elas precisam estar abertas à negociação, flexibilização, já que a gente precisa pensar uma colaboração, um produto final do grupo. Não é tão fácil. É verdade que, na verdade, não é nem um pouquinho fácil, né? Mas é um exercício que a gente precisa acionar, muitas das vezes, nos cursos de formação de professores, para que eles também venham a aplicar junto aos alunos da educação básica. E com isso, quando chega na universidade, nós estaremos mais flexíveis para negociar conceitos, ideias, propostas em prol do coletivo. E, por último, a construção de um recurso midiático. Vai envolver o quê? Pesquisas do conteúdo, pesquisa de tecnologias, de propostas, vai acionar a criatividade, vai demandar destreza com as tecnologias digitais. Claro que o domínio do conteúdo é fundamental também, mas olha quantas coisas a gente precisa dar conta para construir um recurso midiático. A convergência da percepção estética com a ética, os direitos autorais, que eu falei bastante em outras aulas, as métricas, para não ficar muito longo, para não ficar cansativo, para engajar, as especificidades do comportamento humano na cultura digital. Ok? Então, vocês fizeram naquela disciplina de inovação comigo um vídeo e vocês fizeram com outros professores de atividades midiáticas. Vocês concordam com essas características? O que mais que vocês incluiriam aqui? Vamos levar essa discussão para o fórum para a gente conversar com outros colegas e pensar as características de todos esses recursos, todas essas estratégias, instrumentos de avaliação por meio das tecnologias que podemos adotar na educação à distância, nos modelos híbridos e também no presencial. Ok, pessoal? Então, a gente vai encerrando a nossa aula aqui e eu espero que vocês estejam tirando proveito da disciplina e possam agregar mais valor nos fóruns de discussão, ok?